Você já se perguntou o que realmente acontece com o seu corpo no dia que você decide parar o mão diário? A maioria das pessoas pensa nisso só quando já está no meio do processo ou pior, só depois que o peso começa a retornar. O foco durante o tratamento é sempre o mesmo: quanto vou perder e quando vou ver o resultado, qual dose eu preciso aumentar, mas quase ninguém pergunta o que acontece depois desse cenário. E essa pergunta ela é tão importante quanto qualquer outra do tratamento, porque o que acontece quando você para não depende única e exclusivamente do medicamento, depende do que você construiu ou não durante essa fase do seu tratamento. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que acontece no seu organismo quando o mão diário sai de cena, por que isso acontece e quais são os erros mais comuns nesse período e o que você pode fazer para parar o medicamento e que essa parada não signifique retornar ao peso que você tinha antes. Para entender o que acontece quando você para o mão diário, primeiro precisa relembrar de forma rápida o que ele estava fazendo enquanto estava na sua forma ativa. O medicamento ele age em dois receptores, GLP-1 e o GIP, que juntos reduzem a fome, aceleram a saciedade. Enquanto essas moléculas estão circulando no organismo, o cérebro ele recebe um sinal constante de que existe energia suficientemente disponível. Esse sinal ele não é apenas químico, ele muda o comportamento. Refeições que antes precisavam de força de vontade para serem controlados passam a ser autorregular quase que de forma autônoma, quase sozinhas. A pessoa come menos não porque está se esforçando, mas porque o corpo simplesmente pede menos. E esse alívio, o de não precisar lutar contra a própria fome, contra a própria força de vontade, é que faz com que o tratamento pareça para muita gente a primeira solução que realmente traz um resultado duradouro. Quando você interrompe o uso, esse sinal ele não desaparece de uma vez. O mão diário tem meia-vida longa em torno de 5 dias, o que significa que o medicamento continua presente no corpo e ativo nos receptores por algumas semanas, mesmo após a sua última aplicação. E é por isso que, na maioria dos casos, os primeiros dias após a parada não trazem uma mudança perceptível. A pessoa para, não sente nada diferente e conclui que está tudo bem. O problema é que esse período de transição ele é enganoso. Enquanto o medicamento ainda está circulando, o organismo segue o seu comportamento como se estivesse sob o efeito da droga. A fome continua controlada, a saciedade continua vindo rapidamente e isso cria uma falsa sensação de segurança. A pessoa acha que já aprendeu a comer pouco, que já não precisa mais pensar nisso e relaxa exatamente no momento em que ele deveria estar mais atento. Mas à medida que a concentração do medicamento cai no sangue, semana após semanas, os receptores que antes recebiam esse estímulo constante começam a voltar ao seu funcionamento original e é exatamente nesse momento que costuma acontecer, geralmente entre a 4ª e 8ª semana após a última dose, que as mudanças começam realmente a surgir. Não é um interruptor que se desliga de uma vez, é uma rampa descendente e é justamente por ser gradual que pega tanta gente de surpresa. Primeira coisa que retorna é a fome. Mas não é a fome que a pessoa tinha antes de começar o tratamento. É uma fome amplificada. Isso acontece porque durante o período de uso do medicamento, o corpo esteve em déficit calórico sustentado, muitas vezes sem a pessoa perceber o quanto. Quando esse déficit se prolonga e depois é interrompido, o organismo aciona mecanismos compensatórios de proteção. A grelina, que é o hormônio que sinaliza uma fome, sobe acima dos níveis basais que a pessoa tinha antes de começar o tratamento. É um mecanismo de sobrevivência. O corpo percebeu escassez e quando ele termina, ele empurra para que você recupere energia rapidamente. Esse aumento de apetite não é fraqueza, é uma fisiologia previsível, documentada em estudos com pacientes que interromperam a utilização do medicamento, GLP-1, e é exatamente por não saber disso que a maioria das pessoas se culpa quando a fome retorna, achando que perdeu disciplina, quando na verdade está vivendo uma resposta biológica esperada do próprio corpo. Junto com a fome vem outra mudança. A saciedade demora mais para chegar. O esvaziamento gástrico, que estava retardado pelo medicamento, acaba retornando ao ritmo normal. Isso significa que a mesma quantidade de comida que antes gerava uma sensação de estômago cheio, agora demora mais para fazer o mesmo efeito, ou que você necessite de uma dose maior. A pessoa, sem perceber, ela passa a comer porções cada vez maiores, só para sentir o mesmo nível de saciedade que sentia durante o tratamento.
É uma mudança silenciosa que acontece aos poucos e que raramente é identificada no momento em que está acontecendo. Existe ainda um terceiro efeito, menos conhecido, que é a comida voltar a ocupar espaço mental. Durante o tratamento, muita gente relata que simplesmente parava de pensar em comida entre as refeições. Esse silêncio mental é resultado direto da ação do medicamento no apetite, e quando ele se dissolve, ou seja, quando ele vai perdendo esse efeito, obviamente que o retorno do pensamento com as comidas retorna. Às vezes com mais intensidade do que antes, porque ficam, de certa forma, represadas durante meses. Existe uma camada nessa transição que raramente aparece nas conversas sobre o tema e que tem peso tão grande quanto os mecanismos hormonais e metabólicos, o componente comportamental e psicológico de voltar a sentir fome depois de meses sem sentir. Durante o tempo em que o Mondiário está ativo, a pessoa vive uma experiência que, para muitos, é inédita, ou seja, você come sem um impulso constante de comer mais. Você vai para um shopping center, para a praça de alimentação, olha as pessoas e observa como que as pessoas podem comer tanta comida. Esse silêncio em relação à comida, sustentado pelo medicamento, faz parte do que torna o tratamento tão eficaz nas primeiras semanas, mas também cria uma falsa sensação de que o problema da relação sua para com a comida está resolvido. Quando a fome retorna, mesmo que de forma gradual, ela costuma vir acompanhada de um choque emocional. A pessoa que se acostumou a não pensar em comida, de repente e aos poucos, volta a pensar. E como esse retorno geralmente não é explicado com antecedência, a reação mais comum é de surpresa, frustração e muitas vezes culpa. Eu estava tão bem, o que eu fiz de errado? É uma pergunta recorrente nesse momento. Mesmo quando a pessoa não fez nada de errado, ela só está vivendo a fisiologia esperada da interrupção desse medicamento. Esse componente emocional tem um efeito prático importante. Sem entender que esse aumento de apetite é temporário, fisiológico e administrável, muitas pessoas reagem de duas formas. Ambas acabam sendo problemáticas. A primeira é o pânico. A pessoa interpreta a fome como sinal de que vai engordar tudo de novo e entra no modo de restrição extrema, corta grupos alimentares inteiros, reduz calorias de forma drástica, e essa restrição severa, somada à fome, já amplificada pelo corpo, pelo tempo sem a medicação, tende a gerar episódios de descontrole alimentar ainda maiores, criando exatamente o ciclo que a pessoa estava tentando evitar. A segunda reação é a desistência silenciosa. A pessoa simplesmente aceita que vai recuperar o peso, para de tentar controlar e simplesmente para o acompanhamento com o médico, com o profissional que está acompanhando nesse processo de redução. Nenhuma das duas reações ela é necessária. O que existe entre esses dois extremos é uma abordagem mais equilibrada, que reconhece que o aumento de fome é esperado, que ele tende a se estabilizar com o tempo e que o corpo, quando recebe uma estrutura adequada, consegue se ajustar a esse parâmetro sem que isso signifique voltar ao ponto de partida. Mas essa abordagem ela só é possível quando a pessoa sabe com antecedência o que esperar. E é exatamente essa informação que costuma faltar nas consultas, deixando o paciente muitas vezes à mercê, literalmente, da sua própria força de vontade e sem essa explicação necessária. Diante de tudo isso, a pergunta que realmente importa é: existe uma forma de parar o Mondiário sem recuperar o peso perdido? A resposta é sim, mas ele depende de decisões tomadas muito antes do dia em que você decide interromper o tratamento. Interromper o medicamento de forma abrupta, especialmente em doses mais altas, tende a gerar uma queda mais brusca do efeito de saciedade, o que intensifica o retorno da fome num período mais curto de tempo. Quando a redução de dose é feita de forma escalonada, sob orientação médica, o corpo tem mais tempo para se adaptar aos mecanismos compensatórios da fome e, consequentemente, isso tende a aparecer de forma mais suave e gradual e acaba sendo, obviamente, mais fácil de ser administrada. Essa decisão ela não é algo que a pessoa tome sozinha, é uma conversa que precisa acontecer com o médico responsável, considerando o histórico e a resposta individual ao tratamento. O segundo ponto, e talvez o mais determinante de todos, é o estado em que você chega no momento da parada. Se durante o tratamento você priorizou proteínas suficiente em todas as refeições e manteve o treino de força de forma consistente, você chega à interrupção do medicamento com a massa muscular preservada ou até
maior do que você tinha antes. E lembre do que nós conversamos na parte anterior. Massa muscular é o que sustenta o metabolismo basal. Quem preserva o músculo durante o tratamento enfrenta uma transição com um metabolismo muito mais forte, capaz de absorver o aumento de apetite sem o mesmo descompasso que gera o reganho rápido. Além disso, obviamente a massa muscular também fornece um subsídio para que a pessoa acelere o seu metabolismo. Já quem perdeu peso sem se preocupar com a composição corporal, perdendo músculo junto com a gordura, chega nesse momento com um metabolismo muito mais lento, exatamente na hora em que precisaria estar mais forte. É um desencontro cruel. A fome aumenta justamente quando a capacidade do corpo de lidar com ela acaba diminuindo. O terceiro ponto é a estrutura alimentar construída durante a utilização. Quem usou o período de fome controlada para aprender a montar pratos equilibrados, priorizar proteínas, organizar horários de refeição e reduzir ultraprocessados, sai do tratamento com hábitos como se fossem automatizados, ou seja, a pessoa já fica muito mais focada numa alimentação equilibrada. Quando a fome retorna, ela encontra uma estrutura pronta para administrá-los. Pratos já montados de forma equilibrada, já organiza com opções melhores. Rotina de refeições já pré-estabelecidas. Quem não construiu essa base sai do tratamento com o mesmo padrão alimentar de antes e agora exposto a uma fome ainda maior do que você tinha originalmente. É como desligar o piloto automático de um carro sem nunca ter aprendido a dirigir. O medicamento estava fazendo o trabalho e quando ela some, não sobra nenhum hábito para segurar o volante. O quarto ponto é o acompanhamento contínuo do período pós-medicamento. As primeiras semanas após a interrupção são o momento de maior risco de reganho, exatamente porque é quando os mecanismos compensatórios estão mais ativos. Manter o acompanhamento nutricional e, se necessário, um suporte profissional nesse período específico faz uma diferença real no resultado de médio e longo prazo. E é um momento em que exige tanta atenção quanto foi o momento inicial prévio do início do tratamento, mas que raramente recebe esse mesmo cuidado, porque a atenção de todo mundo, inclusive dos próprios serviços de saúde, costuma estar voltado só para a fase de perda de peso. Além dos 4 pilares, existem sinais práticos que ajudam a diferenciar uma reação fisiológica normal de um sinal de alerta que merece uma atenção médica. É esperado sentir mais fome, sentir vontade de comer porções maiores e, ocasionalmente, ter picos de desejo por determinados alimentos, principalmente os alimentos mais calóricos. Isso sozinho não é motivo de alarme, é o corpo se reorganizando nessa nova linha de pensamento. Já sinais como perda de controle recorrente sobre a alimentação, episódios de compulsão frequentes, oscilações de humor muito intensas ligadas a pensamentos principalmente relacionados à comida, ou o reganho de peso muito acelerado em poucas semanas, merece uma conversa com um profissional que te acompanha no tratamento. Nem todo aumento de apetite é apenas fisiologia e é sempre mais seguro checar do que simplesmente assumir que isso é comum. Alguns comportamentos, mesmo bem intencionados, acabam piorando essa transição. Vale nomear os mais frequentes. Cortar carboidratos de forma radical, assim que a fome aumenta, costuma sair pela culatra, porque o corpo, já em estado de maior demanda energética, reage com mais desejo por doces e ultraprocessados. Pular refeições para compensar o aumento de apetite tende a gerar o efeito oposto. Quando a próxima refeição chega, a fome está tão grande que é mais difícil parar num ponto razoável. Abandonar o treino de força justamente na fase de maior risco de perda muscular retira do corpo exatamente a ferramenta que ajudaria a sustentar o seu metabolismo. E comparar o próprio ritmo de reganho com o de outras pessoas, sem considerar o que cada organismo responde de forma diferente à interrupção de medicamentos, só alimenta uma ansiedade sem trazer nenhuma solução prática. Colocando tudo isso junto, a verdade sobre parar o Mounjaro não é assustadora, mas ela exige honestidade. O medicamento sozinho ele nunca foi uma solução completa, ele foi uma ferramenta que abriu uma janela de oportunidades e o que você constrói dentro dessa janela, hábitos alimentares, massa muscular, rotina de treino, acompanhamento profissional, é o que determina se quando ela se fecha,
o resultado fica ou vai embora junto com o remédio. Quem entende isso com antecedência não vive a parada do medicamento como um fim, vive com mais uma etapa do processo, com um plano já pronto para atravessar exatamente os desafios que a gente conversou até esse momento. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like, confere na descrição, o primeiro comentário fixado é o link do meu programa Anti-Rebote. Nos vemos até o próximo vídeo.